noite, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o nosso estudo da noite de hoje é o nosso amigo Rogério, que ele vai falar sobre coragem da fé. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 140. Saibamos lembrar. É uma carta de Paulo em Colossenses, no capítulo 4, versículo 18, que diz assim: lembrai-vos das minhas prisões. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa frase, que diz assim: nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não guardam senão o céu por meio do repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nessa observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta aos amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antivisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes retiram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de afoites, pedradas e ironia suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras a admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Bom, a página aqui, ela nos lembra, o Emmanuel deixa bem claro para a gente o nosso objetivo de sair dessa prisão. Que prisão é essa? Prisão, aquilo que nos prende a seguir por o nosso caminho de melhoramento íntimo. O objetivo nosso é o caminho da evolução. E quando a gente fala muito de pureza de coração, de buscar essa pureza, é justamente essa libertação. É enxergar essa palavra divina, essa mensagem que possa trazer um roteiro de sentido, de libertação para nós, a seguir em frente. Por isso que aqui ele fala muito, quando Paulo diz assim, lembrai-vos das minhas prisões. Paulo, para quem não teve acesso ao livro Paulo e Estevão, né, a primeira parte do livro mostra a fase dele como Saulo de Tarso, um personagem totalmente disposto a perseguir os cristãos. E aí no livro mostra justamente essa transformação de Saulo para Paulo, não ocorreu de uma hora para outra. Foi gerando justamente significados, justamente um contato com Cristo. Aqui mesmo fala, né? Ele teve muitas questões para que ele possa se libertar, para chegar ao ponto de ser o apóstolo dos gentios, a levar essa palavra, a palavra consoladora, né, a diversas pessoas da gentilidade na época, né? Então, Paulo ele deixa claro para a gente, e na expressão, na interpretação de Emmanuel,
deixa claro para a gente de que nosso objetivo aqui, né, é entender de que esse corpo ele tem um prazo de validade. O nosso investimento tem que ser justamente na libertação desse espírito. Estamos aqui nessa encarnação, mais precisamente aqui no Cleptal, nessa casa aqui agora, mas com o objetivo de ser melhor. Para eu ser melhor, eu preciso vencer o quê? Várias coisas. Libertar de várias coisas. Cada um aqui tem seu desafio. E aqui, Emmanuel deixa claro para a gente que precisamos lembrar disso. Para que a gente possa alcançar esse melhoramento íntimo, nós entendemos que a reencarnação ela é uma poderosa ferramenta para que a gente possa justamente ali buscar ainda mais esse melhoramento íntimo. Mas precisamos lembrar de libertar aquilo que muitas das vezes nos impede. Tá? No desespírito, qual é o obstáculo para o progresso? Orgulho e egoísmo. A partir do momento que a gente liberta, que a gente vence esses dois obstáculos, nós estamos conseguindo chegar no caminho reto para a gente justamente buscar ali o nosso objetivo. Ele coloca aqui, olha, a conquista da espiritualidade tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Ou seja, nós não vamos conseguir libertar das prisões, ficar parado ou estagnado, achando que a gente vai ficar somente naquele ritmo, se a gente não correr atrás, se a gente justamente não buscar esse aperfeiçoamento íntimo. Então, acho interessante o Emmanuel deixando claro para a gente no tocante do investimento do espírito, né? Nós estamos aqui entendendo de que já somos melhores do que era antes e vamos ser melhor ainda a partir de amanhã. Basta justamente a gente entender o sentido e o significado dessa palavra consoladora para que a gente possa caminhar em frente rumo à nossa direção, ao nosso objetivo. E aqui ele dá bem esse exemplo de Paulo, um livro riquíssimo, conselho a quem não tem acesso a dar uma lida, mostra muito bem essa etapa de transformação de Paulo. Muitos imaginam de que Paulo entrou no deserto, escutou cego, né? Escutou Cristo perguntando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, quando Paulo fala assim, Senhor, o que queres que eu faça? E ele ali começa uma nova trajetória, mas no livro mostra que a cada episódio, a cada perseguição, ele já tinha ali uma questão a ser trabalhada, que precisou ali de muita reflexão. A entrada de Paulo ao deserto, por exemplo, a gente acha que foi um ano, 2 anos, foi muito tempo. E esse muito tempo justamente para que ele possa se encontrar, entender essa mensagem no seu íntimo, para que ele possa levar essa profundidade aos outros. É a mesma coisa aqui como nós estamos aqui hoje, alguns começando no Espiritismo, outros já há bastante tempo no Espiritismo, mas entendendo de que estamos aqui com o objetivo de levar essa mensagem mais pura possível, para que possa ofertar a nossa transformação íntima, né? Que ela é gradativa, a gente não muda de uma hora para outra, ela é gradativa a partir do momento que a gente liberta dessas prisões, daquilo que nos impede a seguir no melhor caminho. Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade de nós estamos aqui nessa casa espírita, proporcionando mais aprendizado, mais reflexão em torno da água viva do Evangelho, para que a gente possa levar essa mensagem aos nossos familiares, aos nossos amigos, à sociedade no todo, mas principalmente internalizar o nosso íntimo para prosseguir com o convite que nos foi enviado de auxiliar esse planeta em transição. Que
que os amigos espirituais do Rogério, mais os amigos espirituais que coordenam essa casa, possam auxiliá-los no desenvolvimento desse estudo, para que a gente possa levar essas sementes a todos os cantos, ofertando uma colheita precisa e que rende frutos para esse planeta em transição, levando a fonte do Evangelho àqueles que ainda não têm acesso, ou àqueles que buscam respostas ou consolo para dar prosseguimento à ação que nos foi confiada para auxiliar esse planeta em transição a caminho de regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, vamos dar a palavra para o Rogério, que ele vai falar sobre a coragem da fé. Boa noite a todos. Que nosso Pai Celestial possa nos envolver, possa cuidar das nossas apreensões, que possamos acerenar os nossos corações, entregar para Ele as nossas preocupações, e que a gente possa se dedicar nesse momento à atividade da casa, nesses poucos minutos que a gente vai estar aqui junto, que a gente possa fixar o pensamento e a concentração, a fim de que a gente possa absorver um pouco mais dos ensinamentos dos Espíritos e que esses ensinamentos possam ser úteis na nossa vida. Muita paz a todos. A gente vai falar sobre o item 13 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Coragem da Fé. Esse capítulo 24 fala, o título dele é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aí, nesse capítulo, ele aborda esse tema, Coragem da Fé, que a gente vai falar sobre ele. Primeira coisa que vem na gente é o título, né? Coragem da Fé. E aí a gente vai buscar o significado da palavra coragem, para a gente poder se situar, né? E a gente buscou lá no dicionário, está assim: postura de quem se mantém firme diante do perigo e dos riscos, bravura, valentia, destemor, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança. Cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo, determinação. E a palavra coragem, a classificação gramatical dela, ela pode ser uma interjeição ou um substantivo feminino. Isso está no dicionário online de português. A segunda palavra, para a gente ver o significado, é fé. E a gente foi no site significados.com.br e lá está: confiança, crença, credibilidade. É um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações físicas ou emocionais, ter fé significa ter esperança de que algo mudará para melhor, positivamente para melhor.
Então esse é o significado do título aqui, Coragem da Fé. No Livro dos Espíritos, na questão 148 e na nota, a gente vai achar uma explicação dos Espíritos que diz assim: deixa eu segurar aqui legal. Kardec pergunta assim para os Espíritos: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Aí os Espíritos respondem assim: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Na doutrina espírita, quando a gente se aprofunda, estuda, a gente sabe que a gente tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza espiritual. Na natureza humana, a gente tem as nossas necessidades básicas do corpo, Algumas a gente busca por necessidade, e outras atividades, elas vêm automaticamente por um sistema neurológico que a gente tem. E pela natureza espiritual, é uma coisa mais abstrata. O que a gente tem é a inteligência. E como a gente sabe, a gente foi criado simples e ignorante, tem que desenvolver essa inteligência. Então a gente vai desenvolvendo aptidões aos poucos. E como espírito simples e ignorante, a gente primeiro se utiliza do instinto, depois vai desenvolvendo sensações, essas sensações se transformam em emoções, em sentimentos, até se sublimar no amor, que a gente só desenvolve à medida com o tempo, E nessa caminhada que é longa, milenar, a gente vai desenvolvendo isso. Nessa parte aqui da doutrina dos espíritos, ele está se referindo ao comportamento dos espíritos e fala justamente do materialismo, fala da negação e coloca aqui que a maioria age assim por falta de conhecimento, mas que o nada assusta a todos nós. E ele abre um parênteses aqui, o Kardec coloca aqui uma nota aqui, que é interessante a gente prestar atenção a ela. Ele diz assim: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam senão matéria,
que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, à morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem temor abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que depois de mim nada mais senão o vácuo, tudo definitivamente acabado, mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem? Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra? Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei? E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes? Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Uma existência futura, porém, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se-nos da vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas de água no oceano? A perda de nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Diz-se também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude? Uma contemplação eterna? Sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja
lhes dá essa última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, é o que se faz, é o que se vê. Nesse outro mundo, aqui nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre cada qual um conjecture a verdade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganosas imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porque os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, aqui nessa questão do Livro dos Espíritos, se a gente prestar atenção nela, principalmente nessa parte final aqui, a gente vai encontrar o motivo da nossa fé, no que alimentar a nossa fé, a coragem da fé. Na nossa caminhada evolutiva, que a gente vai se aperfeiçoando aos poucos, a gente vai desenvolvendo, a gente aprende que a gente vai desenvolvendo aos poucos a inteligência e o moral, à medida que também na nossa trajetória a gente vai aperfeiçoando as nossas habilidades do instrumento que nos é facultado para a gente evoluir, que é o corpo, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, não só nas obras básicas, mas também através de outras obras que chegam até nós, através da mediunidade de grandes médiuns, a partir do Chico, de Divaldo, de Raul Teixeira e mais alguns outros, e de espíritos evoluídos na altura moral de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e uma falange infinita aí, a gente vai ver que a gente vai ter informações precisas desse intercâmbio espiritual e da realidade espiritual. Pesquisando sobre o tema, a gente encontra no YouTube A Coragem da Fé por Jorge Elahá e Coragem da Fé por Arthur Valadares. Está lá, vocês podem num outro momento acessar para compreender um pouquinho mais. Então a gente tem nessas outras obras essas informações. O livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos, é um desses livros. E na trajetória da evolução da nossa pátria e da nossa nação, do povo que habita aqui, a gente vê muitos espíritos que vieram para cá e que se desenvolveram com esse comportamento. E no outro livro,
A Caminho da Luz, através do Emmanuel, logo na introdução, nas páginas 13 a 16, e nos primeiros capítulos, ele mostra o comportamento humano nos primórdios da nossa civilização. E também durante a evolução da humanidade universal, ele mostrando o comportamento de espíritos cuja jornada antecede a formação do nosso planeta, que são os exilados de Capela, que eles vêm de um dos orbes da estrela Capela. Os aspectos da doutrina espírita que a gente tem para considerar, para a gente entender a motivação da fé e da coragem da fé, é quem nós somos, o nosso desenvolvimento, por que a gente precisa da fé e ter fé em quê? Porque quando a gente está no início da nossa trajetória, lá no mundo dos espíritos, nos mundos primitivos, o que predomina em nós são as sensações. A influência do corpo sobrepuja a do espírito, que também ainda está em formação. Então a gente vive mais das sensações, a gente evolui mais materialmente. Então, daqueles corpos primitivos, dos primeiros homens, aquele corpo mais embrutecido para sobreviver naquele mundo mais selvagem. Então, o que precisava se desenvolver primeiro era o corpo, né? Só depois, com o tempo, é que a inteligência vai se desenvolvendo. E então, nesse primeiro momento, qual é a fé? Fé em quê que esses espíritos têm, né? Só depois que a gente atinge um determinado grau, quando a gente passa para um novo estágio, é que a gente vai aperfeiçoando a nossa fé. No livro A Caminho da Luz, que conta essa trajetória, fala desde a formação do planeta Terra, fala desde os primeiros seres que habitaram aqui o nosso planeta. Ele conta que os povos primitivos daqui, que habitavam aqui, eram a raça amarela e a raça negra, e que 4 povos vieram de um dos orbes de Capela para cá, dividido em 4 grupos: os árias, os egípcios, os hindus e os israelenses. Então, foram 7 grupos que se misturaram ao longo do tempo, se entreajudando uns aos outros. A raça amarela e a raça negra já estavam aqui, são os que começaram a trajetória aqui. Os de Capela já tinham uma vida anterior lá, já estavam mais evoluídos, só vieram para cá porque não acompanharam a evolução de lá. E assim como hoje, nos intercâmbios mediúnicos, os espíritos vêm até nós, nos ensinando, nos incentivando o tipo de comportamento que a gente deve ter para que a gente possa caminhar mais rápido, evoluir mais rápido, se libertar mais rápido do nosso estado de ignorância, dos nossos vícios e paixões. Mesmo imperfeitos, os espíritos de Capela eram mais evoluídos do que nós, não moralmente, mas intelectualmente, e alavancaram muito a vida, as condições de vida aqui na Terra, né? E o senso de fé eles trouxeram de lá, ainda que rebeldes, ainda que cheios de vícios e de paixões, mas na reminiscência do que eles vivenciaram lá, e sobretudo, quando foram arrebanhados de lá para cá e acolhidos por Jesus, pela mensagem do Cristo Jesus, que prometeu a eles estar com eles sempre, confortando, ajudando, assistindo,
cada passo da trajetória, eles fixaram isso, e mesmo quando encarnavam, fixaram isso e passaram isso de geração a geração, até que foram fixadas nas escrituras sagradas que a gente tem. Ainda que com imperfeições, que agora o Espiritismo começa a corrigir. A gente vê nos estudos mais profundos de um grupo do movimento espírita que busca pesquisar as escrituras e desfazer equívocos, interpretações equivocadas e até mesmo traduções mal feitas, vem trazendo para a gente um conceito mais correto do pensamento do Cristo para a gente. E assim como a gente vê no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, grupos que se entregaram nas aventuras de além do mar para descobrir as terras novas das Américas e do Brasil, e que adentraram as matas do Brasil, desbravando terras, colonizando e levando civilização, num impulso de vida, ainda que movido pela ânsia de poder e de riqueza, mas é a força impulsiva da natureza do espírito que é criado, mas que traz em si, em germe, essa força de se desenvolver, de progredir através da força da lei do trabalho. Assim também os de Capela também trouxeram isso e alavancaram o desenvolvimento dos espíritos primitivos aqui da Terra. Então, a fé naquela época era um tipo de fé. E ao longo do tempo, à medida que foram evoluindo e foram tomando consciência de si, das suas individualidades e dos relacionamentos e da necessidade da comunhão com Deus, com o sagrado, foram desenvolvendo o sentimento de fé. A gente vê, por exemplo, no comportamento antes do Cristo, lá atrás, na Grécia Antiga, o Sócrates, que é citado na introdução do Livro dos Espíritos como precursor do Espiritismo pela sua experiência de vida, pelo seu comportamento de vida, por tudo que ele pregou aos seus discípulos, e a fé que ele tinha e a convicção que ele tinha, e pela fé e por acreditar no seu propósito de vida, não se sujeitou ao jugo dos poderosos da época, foi condenado à morte, mas perseverou na fé, na coragem da sua fé. Quando a gente chega na época do cristianismo, em que Jesus vem ao orbe nos ensinar a sublimar os nossos sentimentos através da lei de amor, a própria jornada dele aqui na Terra, o próprio exemplo dele aqui na Terra é um exemplo de fé, uma caminhada de fé, convicto das suas ações, do seu propósito, da sua comunhão com Deus, e mesmo sabendo todos os percalços do caminho, mesmo sabendo que seria incompreendido e seria rejeitado naquele momento, ele cumpriu o seu papel, ele trouxe a sua mensagem, confortou os que lhe ouviram e se submeteu à lei do mundo daquele momento, mas firme na sua fé. E ele dá exemplo disso também com as pessoas que conviveram com ele. E a gente tem naquele centurião que estava a serviço de Roma, que era um subjugador do povo hebreu da época, mas ele, em contato com o povo hebreu ali, cumprindo a sua missão, mas observando o comportamento do povo hebreu, e vendo os atos
de Jesus, ele percebeu a importância da atitude de Jesus, mesmo sem ser do povo hebreu, mesmo sem compartilhar a religião do povo hebreu, tendo outras convicções, ele percebeu a mensagem do Cristo e no momento de necessidade ele vai até Jesus e pede a intercessão de Jesus em favor de um servo seu. Ao que Jesus se propõe a ir até a casa dele, ele diz que não havia necessidade, que bastava que ele desse um comando, que ele saberia que seria atendido, porque ele também, como centurião, ele dava ordens e os seus subalternos obedeciam. E aí, diante desse testemunho, Jesus utiliza a fé dele para demonstrar aos outros a importância da fé com o sagrado, para que a gente possa evoluir. A gente observa a fé dos discípulos que não puderam curar um lunático, né? Jesus estava fora com João, Pedro e Tiago, lá no Monte Tabor, onde há o fenômeno da transfiguração, e nesse intervalo os outros discípulos lá na cidade, um pai aflito porque o filho ora era jogado no fogo, ora jogado na água, sob a influência de espírito obsessor, ele recorre aos discípulos, os discípulos não conseguem curar ele. Aí eles aguardam a chegada de Jesus. Quando Jesus vem, o pai se refere a ele e aí o filho é curado. Quando é colocado para ele que os discípulos não conseguiram fazer isso, ele fala da pouca fé dos discípulos, da necessidade de se fortalecer a fé, né? A gente vê qual era a fé de Judas Iscariotes, qual era a fé de Pôncio Pilatos. Então, no que a gente acredita hoje aqui, qual é o tipo de fé que a gente alimenta? A nossa fé está focada na vida material, no momento, em gozar a vida, em ter benefícios agora, em acumular para o futuro, para a velhice, e a gente nem sabe o nosso dia de amanhã, ou a nossa fé é no sagrado, é em Deus, é no sentido da gente crescer espiritualmente, se preparar para a vida espiritual. Judas dos apóstolos é um desses que não compreendeu a mensagem do Cristo, ficou preso na vida material, no momento, no querer do bem-estar, no sair do jugo dos romanos, em ter vida própria. Assim como Pôncio Pilatos estava preocupado com a sua posição como procônsul de Roma, e não queria, politicamente não queria desagradar nem a um nem a outro, e lavou as mãos sem interceder em favor de Jesus. A fé de Maria, mãe de Jesus, que sabia da trajetória de Jesus e teve que se resignar, impotente, vendo o filho passar por aquela situação e não tinha como intervir, a não ser fortalecendo a fé, a não ser na oração, confiando no Pai Celeste de que aquela missão era maior do que ela podia entender naquele momento da vida. A gente lembra da trajetória de Emmanuel em vidas passadas, como Públio Lentulus e a sua companheira Lívia, e aí a gente vê a fé de ambos. Lívia, esposa dedicada, mãe amantíssima, preocupada com a saúde da filha, e conhece a Jesus e pede ao marido que interceda a Jesus, respeitando a tradição da época de mulher romana, e ele como chefe da família, e pede a ele a intercessão. Públio Lentulus vai
até Jesus, mas com seu orgulho, ele só é atendido não por ele, mas por Lívia, conforme Jesus, no diálogo que tem com ele, diz, porque ele não teve coragem de procurar ele às claras, procurou um momento às sós, na calada da noite, e Jesus alerta ele que ele perde a oportunidade de se transformar, e a gente vê que a trajetória deles se distancia. Lívia ascende espiritualmente e ele ainda precisa de várias encarnações aqui na Terra até crescer espiritualmente, né? A gente vê a fé de Gesiel, que é o Estevão, né? O irmão de Abigail, e Abigail. E a gente vê a fé de Saulo e de Paulo, que o Felipe até citou na meditação, né? Então, são dois tipos de fé. Gesiel nem conheceu Jesus, ele só tinha conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, mas ele tinha entendido a mensagem das Escrituras, da fé verdadeira, sem se apegar a cultos exteriores, conforme os saduceus e os fariseus da época. E Abigail também compreendeu, mas Saulo era apegado à letra dos ensinamentos do Antigo Testamento e precisou de todo aquele confronto de ter a vida, de passar por emoções fortes e contradições dos seus projetos de vida. Ele que tinha uma carreira brilhante no templo e que programava para si uma vida conjugal cheia de sonhos, ver esse sonho desmoronar diante da tragédia de perceber que condenou o irmão da sua amada, e acaba que o relacionamento deles só se consolida no âmbito espiritual. Como homem, os dois não conseguem concretizar a vida conjugal. E aí Saulo precisa passar por uma trajetória de vida cheia de sofrimento, de dor e de negação de todos os seus relacionamentos, para se transformar em Paulo, para se transformar no evangelizador dos gentios, né? Então você vê que a fé, qual era a fé de cada um deles. Então a gente vê a partir daí a importância da evolução que a gente aprende com a doutrina dos espíritos, do livre-arbítrio, da sublimação dos sentimentos, né, para que a gente possa ter maturidade e para que a gente possa compreender a fé. No livro Ideias e Ilustrações do Chico Xavier, tem a lição da fé, na página 31, que diz assim: esse livro Ideias e Ilustrações tem psicografias de diversos espíritos, e nesse item aqui da fé, item 6, diz assim: a salvação inesperada. E aí tem uma história que diz assim: num país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com um trem repleto de passageiros para longa viagem, fixou o seu escudo e repetiu, com muito sentimento, a oração dominical. O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando, alta noite, ele viu, à luz do farol aceso, alguns sinais que lhe pareceram
feitos pela sombra de 2 braços angustiados a lhe pedirem atenção e socorro. Emocionado, fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação, que, invadindo a terra com violência, destruíra a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador. Mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca, quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol, em forma de 2 braços agitados, e caíra sobre as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e carinho, mostrou-o aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus antes de partir. E ali mesmo ajoelhou-se perante o morcego, que acabava de morrer, exclamando em alta voz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo ao Pai Celestial que lhes salvara a vida, por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a sublime oração. Meio. E mais embaixo tem umas provinhas assim: nunca te percas da fé, mesmo largado e sozinho. Quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. Por Arthur Kanda. E outra: Deus tinge de verde a erva, mostrando em toda a extensão que nunca falta esperança para os caídos no chão. Por Alberto Souza. E ao final, a oração é a nossa escada de intercâmbio com o céu. João Bosco. Ainda no livro Pão Nosso, o mesmo livro que o Felipe fez a meditação, tem também mais 3 passagens. Tem uma que é baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, homens de fé, em que o Emmanuel faz esse comentário baseado nesse versículo que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele faz várias colocações a respeito, né? Mas para encerrar, eu vou relembrar aqui a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Coragem da Fé, onde os Espíritos nos aconselham, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33,
que fala que aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, mas que o renegarei aqueles que me renegarem. E que em Lucas capítulo 9, versículo 26, que quem se envergonhar dele e das palavras dele, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na glória. Aí os Espíritos fazem essa reflexão para a gente meditar. Ele diz que a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado, mas que há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião irrenegável. E Jesus condena essa covardia, né? O que ele quer dizer aqui, na verdade, é que nós precisamos fortalecer a nossa fé em Deus e, acima de tudo, em Jesus, que é o nosso guia e modelo, que veio como farol da imortalidade. O seu ensinamento, ele é para todos os tempos, e é um ensinamento de amor e de esclarecimento, que só a fraternidade, que só a caridade pode nos conduzir com segurança ao nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, e que, se a gente se manter no orgulho e no egoísmo, a gente perpetua a nossa situação de espírito peregrino caminhando nas trevas, perpetuando o sofrimento. Ao passo que, se a gente acolhe o jugo de Jesus, aceita os seus ensinamentos, suaviza os sentimentos, desenvolve a humildade e a fé, a gente compreende e desenvolve as nossas aptidões morais e intelectuais mais facilmente e se espiritualiza. Como a gente vê nas comunicações dos espíritos mais evoluídos, que temos muito ainda a nos desenvolver como espíritos, para nos elevar. A gente está passando por esse momento de transformação do nosso orbe para a regeneração, e essa regeneração ela é construída com as nossas atitudes, com o esforço de cada um de nós. Assim como a gente, na nossa trajetória aqui na Terra, cada um de nós consegue chegar a um patamar de bem-estar melhor, materialmente, espiritualmente também, de acordo com o nosso esforço, é que a gente vai conseguir a paz de consciência e um patamar melhor na vida espiritual. Então a gente tem que atentar para isso. Há muitas moradas na casa do Pai. Em qual morada que a gente vai querer estar? Qual morada que a gente vai construir para a gente? Então, com qual esforço que a gente vai construir a nossa morada? É nisso que a gente tem que pensar, tá bom? É a mensagem de hoje. Então, que a gente possa aprender com os Espíritos, que a gente possa aprender com Jesus a fortalecer a nossa fé, que a gente possa desenvolver em nós esse sentimento de amor, de fraternidade. Que Jesus nos ampare e nos inspire. Obrigado pela atenção. Nós agradecemos ao Rogério, pela oportunidade de reflexão do tema, e a gente aproveita também para fazer 2 convites. Um, nesse sábado agora, ele citou o Jorge Abarrá,
Jorge Alahá é um expositor reconhecido tanto no Brasil quanto no mundo todo, né? Pelo Espiritismo, pelo Conselho Espírita Internacional. Ele virá o Centro Espírita Caminho da Luz, às 7h30. Então, Jorge Alahá, ele vai falar de um tema, até postei no grupo da IDAC hoje, o tema Você Tem a Vida que Merece. 7 horas, 7h30 não, tá, gente? 7 horas no dia 6 de dezembro, no sábado. Então, fica aí o convite para quem quiser estar em contato com o Jorge Alahá. No sábado agora vai estar no Centro Espírita Caminho da Luz. O outro, ele falou muito de fé. O tema da Comerge é um encontro de jovens que é feito no Carnaval. Os jovens eles ficam ali no Lar Espírita lá no Belmonte, do outro lado, né, do Rio. O tema é sobre a fé. A fé move a ação cristã, abraça e consola. E o convite é quem já conheceu um pouco mais desse tema, fé, né? Além do evento dos jovens, existe também um evento de família, que é o ONF, com o mesmo tema. Então, quem não vai viajar, quem vai ficar por aqui mesmo no Carnaval, queira ambientar um pouco do assunto, fica aberto aí, quem desejar, só fazer a inscrição, tanto para a Comerge quanto para o ONF também, né? Nesse domingo, quem vai desenvolver o nosso estudo, a palestra, é o Hamilton. Ele vai falar sobre esquecimento do passado. E na próxima semana é o Robinson que vai estar aqui com a gente fazendo o estudo da noite de quarta-feira. Agradecendo também a todos que colaboraram, né? No domingo o Robinson já deu o retorno da diretoria, mas a gente aproveita que na quarta-feira agradecer a todos que nos auxiliaram com a campanha das cestas de Natal. Nós já fechamos tudo, né? Então eu queria agradecer a todos que se mobilizaram, a todos que fizeram a divulgação, fizeram a campanha. Nós agradecemos a todos e fica o convite na sexta-feira pela manhã, né, Solange? Sexta-feira de manhã, né? Então, sexta-feira pela manhã vai ser a montagem dessas cestas, no dia 12 de dezembro, né? Não é nessa sexta não, a outra. Então, dia 12 de dezembro, quem desejar auxiliar, a casa vai estar aberta aqui para montagem. Se tiver ainda alguma pendência e tal, nós vamos abrir também no sábado, mas a probabilidade de fechar tudo na sexta-feira já deixar pronto, tá? A entrega é na outra semana, né? Dia 20, né? Acho que é dia 20. Então, a entrega já está programada também. Quem desejar também auxiliar e quiser nos auxiliar também nessa entrega, é muito importante também, que a gente vai contar com braços, com pessoas para nos auxiliar dentro dessa entrega, dessa campanha que a gente está realizando desde outubro, falando dela. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer. Agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, meditando um pouco mais das lições desse Evangelho, para que a gente possa meditar, refletir, para sentir e viver, levando essa fonte do Evangelho aos nossos corações e ao mesmo tempo apresentando para as nossas famílias, para a sociedade, e nos auxiliando, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Que nós possamos, através das vibrações, da corrente de pensamentos que são instalados nesse momento, auxiliar a todos aqueles espíritos que passam por provações, por dificuldades, aqueles espíritos que se afastam da mensagem, ou até mesmo aqueles que necessitam de respostas de consolo, que a gente possa levar a fonte do Evangelho a esses corações e que possamos caminharmos juntos, auxiliando esse planeta na entrada da regeneração, firmando o nosso compromisso da transição planetária. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Meus amigos, aqueles que desejarem ao passo, só aguardar que serão chamados, tá? Para todo mundo, uma boa noite. Quanta